Efeitos do regime da separação obrigatória de bens no inventário. Esse regime ele pode interferir diretamente na definição de quem são os herdeiros e pode interferir diretamente na apuração do monte partível, ou seja, do quanto cada um vai herdar. No regime da separação obrigatória de bens, os efeitos no inventário são específicos e diferentes de outros regimes. Não há comunicação entre os bens. Em regra, no regime da separação obrigatória, não há comunicação dos bens entre os cônjuges. Isso significa que cada um mantém a propriedade e administração dos bens que já possuía antes do casamento e daqueles que adquirir durante o casamento. Porém, é preciso ficar atento à súmula 377 do STF, exige uma interpretação jurisprudencial que diverge da regra geral e estabelece que, se houver prova do esforço comum, o cônjuge sobrevivente terá direito sobre os bens que ambos conquistaram juntos. Portanto, no regime da separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente poderá tornar-se meeiro dos bens adquiridos na constância do casamento, comprovado esse esforço comum. Ainda, nesse sentido, poderá ter direito à meação. No caso de falecimento de um dos cônjuges, não se torna herdeiro automaticamente, mas possui direito à meação dependendo da prova desse esforço comum dos bens, claro, que foram adquiridos durante a constância do casamento. Portanto, o artigo 1641 do Código Civil prevê que é obrigatório o casamento pelo regime da separação obrigatória de bens para pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Em geral, essas causas estão vinculadas à idade, casamento com parentesco, etc. Pessoas maiores de 70 anos que não disserem nada, não optarem por outro regime na hora de se casar. E todos aqueles que dependem para se casar de suprimento judicial, ou seja, menores de 18 anos e maiores de 16 anos que não tiverem autorização dos pais ou representantes legais, menores que não atingirem a idade núbil, 16 anos, e depois de completá-la quiserem confirmar seu casamento, e os que estiverem sob tutela ou curatela e quiserem se casar com seus tutores ou curadores ou com parentes próximos. Esse é o objetivo do suprimento judicial, proteger o interesse dos nubentes em situações de vulnerabilidade ou potencial conflito de interesse. Portanto, o regime da separação obrigatória de bens muda a ordem de vocação. Nesses casos, cônjuge ou companheiro que estiver concorrendo com descendentes, filhos, netos, bisnetos, terá como consequência estar fora do inventário, ou seja, não receberá herança conforme artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Quando o falecido não deixou descendentes, deixou apenas ascendentes, ou seja, pais e avós, nesse caso o cônjuge ou companheiro vai concorrer com esses ascendentes, mesmo casado pelo regime da separação obrigatória. As exceções estão previstas aí na súmula 377 do STF,